Eu vou agora compartilhar uma mensagem sobre como ter um coração que está preparado para receber de Deus. Essa mensagem é muito importante para toda a sua vida, porque Deus quer continuar derramando mais dele na sua vida, mais do Espírito dele. Não é algo único, não é uma vez só. Nós precisamos de mais do Espírito dele. Nós precisamos de cura quando estamos doentes. Nós precisamos de liberdade quando estamos oprimidos. Às vezes existem muitas camadas de opressão demoníaca. Às vezes você precisa de liberdade e mais liberdade e mais liberdade. Você precisa do batismo do Espírito Santo para ser incendiado para Deus e para ajudar o seu homem espiritual a ser totalmente espiritual e não mais carnal. Maneiras carnais dentro de você. Amém? E você precisa da unção. Você precisa da impartição da unção para ser o vaso que Deus chamou você para ser. Um vaso do poder dele, para que ele possa fazer o que quiser através de você a qualquer momento. Você não está perdendo nada, você tem a unção dele, o poder dele dentro de você. Então, como todas essas coisas e mais, apenas encontros com Deus, apenas palavras que ele quer falar com você, palavras proféticas, encontros que ele quer ter com você, abrindo seus olhos para o amor dele. Essas são as muitas formas diferentes de receber de Deus que ele quer estar derramando sobre você ao longo da sua vida. Mas você precisa saber como receber isso de Deus, essas coisas de Deus. Isso não acontece automaticamente. Você precisa estar preparado para receber dele. Então, essa mensagem vai ser transformadora para toda a sua vida. Para que toda vez que você venha à casa de Deus, venha às transmissões ao vivo, venha aos eventos, você não perca nada. E eu mencionei essas coisas, a casa de Deus, porque esses são os principais lugares onde Deus libera o espírito dele, a liberdade dele, a libertação dele, a cura e a impartição, porque o ministério quíntuplo, como diz em Efésios 4:11, foi dado à igreja para trazer capacitação aos crentes, para edificar você, para te edificar espiritualmente. Então isso significa que as coisas vão ser liberadas para você pelos líderes no ministério quíntuplo, na igreja, na casa de Deus. Também, glória a Deus, os ministros do Ministério Quíntuplo precisam estar carregando um nível mais alto de unção do que você tem, porque você precisa receber dali. Amém? Atos 19:11 diz o apóstolo Paulo: Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos do apóstolo Paulo. Extraordinários. Então, ele era um apóstolo. Então, quando você vem à casa de Deus, quando você vem a qualquer momento em que o ministério está acontecendo, como as transmissões ao vivo, eventos de avivamento, a conferência Florescer, você está vindo para onde existe uma unção extraordinária. Não apenas para você olhar, mas para você receber. Para receber, para ser derramado sobre você. Aleluia. Então, toda vez que você vai à casa de Deus, você vai ao ministério onde Deus está, onde é um tempo de ministério, esse é o seu tempo de receber. E você precisa ter essa atitude de que não está ali só por estar ali. Não é apenas mais um domingo, porque não é um outro domingo. É um novo domingo que o Senhor fez. E é um novo encontro divino com Deus para receber algo novo dele, para a sua vida que você precisa. Eu ouvi tantos testemunhos na semana passada, glória a Deus, tantos testemunhos de como a vida de pessoas foi transformada pela palavra que Deus liberou. Se isso é alguém aqui, levante a mão. Uau, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, esse pode ser o dia em que a sua vida muda para sempre. Foi isso que aconteceu no domingo passado para tantas pessoas. Isso foi antes mesmo da conferência florescer. Isso acontece. Nós precisamos estar prontos para receber continuamente de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, essa palavra de hoje é profética. Deus não quer que você perca, não apenas todo domingo, mas Ele não quer que você perca o que Ele planejou liberar neste fim de semana na conferência Florescer.
Ele quer que você receba tudo o que ele planejou dar a você. Não 10%, não 99%, mas 100%. E ele está planejando liberar muito. Aleluia! Mateus 5,6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede das coisas de Deus, mais de Deus. A herança para receber a vida abundante, liberdade, cura. O batismo do Espírito Santo, impartição, essas coisas fazem parte da justiça de Deus, as coisas puras, santas e boas que Deus quer que você receba. Então, quando você tem fome dessas coisas, quando você tem sede dessas coisas, Deus será fiel e vai te encher. Simples. Amém? Salmo 107:9. Pois ele satisfaz o sedento e enche de coisas boas o faminto. Então, para ser cheio por Deus, para receber de Deus, nós precisamos ter fome e sede. É assim que se recebe de Deus. Ter fome. Ter fome, ser espiritualmente faminto, significa ter desejo de receber de Deus e fé de que Deus está prestes a fazer algo na sua vida. Fome por liberdade, cura, batismo no Espírito Santo, impartição, mais de Deus, encontro com Deus. O que quer que Deus queira liberar, mais dele. Amém. Então, agora eu vou compartilhar com você como ter fome, porque essa é a chave para receber. Número um: se você está cheio, esvazie-se, porque diz que ele enche os famintos de coisas boas. Então ele não enche os cheios. É isso que isso significa. Então, se você está cheio, ele não pode te encher, e isso é senso comum, porque não há lugar para colocar o espírito dele, para colocar mais dele. Do que você pode estar cheio, que você pode estar atrapalhando? Coisas mundanas e carnais. Relacionamentos que são carnais, que estão ocupando espaço, energia, tempo e foco. Que Deus não chamou você para ter esse relacionamento e ele está ocupando espaço. Enquanto um relacionamento espiritual não ocupa o espaço das coisas de Deus, ele faz parte de Deus, te enchendo. Aleluia. Você também pode estar cheio de atividades carnais. Entretenimento carnal. Preenchendo o vazio de Deus com outras coisas que estão tomando a sua atenção. Redes sociais são um grande exemplo. Pode ser redes sociais. Talvez às vezes você se sinta sozinho, às vezes você se sinta entediado. O que isso é fome. O que nós queremos é que essa fome se torne uma fome espiritual em vez de uma fome por qualquer coisa que você possa encontrar rapidamente para preenchê-la. Amém? Mas o que muitas pessoas fazem é que elas são preguiçosas. Elas são impacientes e encontram essa fome, encontram esse vazio e procuram a solução rápida. Então você precisa identificar onde você está se enchendo das coisas erradas, onde isso está tomando a sua energia, o seu tempo, e isso está te desgastando. O seu dia está tão cheio que você nem tem tempo de ler a palavra, o seu dia está tão cheio que você nem tem tempo de falar com Deus, passar tempo com Deus. O seu dia está tão cheio que você apenas passa pelos movimentos da vida. Ah, é hora de domingo, ah, é hora de transmissão ao vivo. E você apenas entra e depois sai.
Então volta a se encher de coisas mundanas. Então você precisa se esvaziar daquilo que está tomando o lugar de Deus. Você precisa se esvaziar para poder chegar a esse lugar de fome e vazio para que Deus possa te encher dele mesmo. Que vergonha seria se Deus tivesse coisas tão incríveis como o dia de Pentecostes planejados para você, mas você não estivesse fazendo nada para se preparar para isso. Você está no automático, você está nas redes sociais, a cada segundo livre da sua vida quando não está trabalhando. Cada segundo você está se preenchendo com as coisas erradas. E você chega à conferência sem estar preparado. Você chega cheio, sem lugar para Deus colocar nada. E você vê outras pessoas recebendo poderosamente e se pergunta por quê? Porque você não se esvaziou. Você também precisa se esvaziar do vinho velho, do odre velho, doutrina religiosa e qualquer coisa que esteja atrapalhando você de receber a coisa nova que Deus quer liberar. Esse é um dos grandes tropeços das pessoas onde elas não têm fome e não recebem. É que elas estão cheias de doutrina religiosa errada, vinho velho. A principal forma de Deus liberar o espírito dele, impartição, libertação, cura, a palavra dele, é através dos vasos dele, os verdadeiros vasos ungidos dele, os vasos dele que estão no vinho novo. Nós estamos em avivamento agora, aleluia. E Deus está levantando novos vasos, fracos e tolos, que normalmente são desprezados pelo homem. E muitos que são vistos como estranhos e esquisitos, porque Deus usaria essa pessoa. Mas ele os escolheu, assim como escolheu Davi, assim como escolheu Jesus de Nazaré, assim como escolheu os discípulos que eram pescadores e cobradores de impostos. Pessoas comuns, pessoas com passado ruim. É isso que Deus está escolhendo agora. E esse é o vinho novo. E o vinho novo vai sair desses vasos, mas se você está cheio do vinho velho, você não pode receber o vinho novo. Jesus diz que quando você coloca vinho novo em odre velho, o vinho novo se expande e o odre velho não consegue mais ser flexível. E então ele se rompe e o vinho se derrama. Então, essa é uma boa metáfora para mostrar como você vem à casa de Deus. Outras pessoas estão recebendo poderosamente, elas estão recebendo vinho novo, elas estão cheias do vinho novo e o odre novo delas conseguem sustentar isso e elas são transformadas e ficam cheias do Espírito. Mas então outros vêm com o odre velho, eles vêm, ouvem a palavra e dizem: não, isso é heresia, não, isso é estranho, não, eu estou ofendido, eu não entendo, isso parece errado, estou fora. E tudo que veio sobre eles foi derramado em vez de ser retido. Então você precisa se esvaziar de tudo que está atrapalhando você de receber o vinho novo. Todo esse pensamento errado, cético, crítico sobre o vaso que Deus está usando. Isso vai te segurar. Isso é você estar cheio, então Deus não tem lugar para colocar. Amém? Então, como ter fome? Como ter fome? Primeiro, aprendemos que precisamos nos esvaziar se já estamos cheios. Em segundo lugar, a principal forma de ter fome é ver no reino espiritual, é permitir que Deus abra os seus olhos espirituais. Então, a fome vai vir. Então, você já experimentou ficar sem comer por 2 ou 3 horas? Normalmente a gente fica com fome depois de 3 ou 4 horas. Mas pode depender, certo? Depende do dia. Às vezes você pensa: uau, já faz 5 horas que eu comi e ainda não estou com fome? É diferente. Então você já experimentou estar algumas horas sem comer e não sentir fome nenhuma?
E então, talvez você entre em uma casa ou em um restaurante que preparou uma comida deliciosa. O cheiro é tão bom, parece tão bom, e de repente, em um instante, você está morrendo de fome. Você já passou por isso? Quando você consegue ver, então você vai ter fome. Quando você consegue ver o que está ali, o que está disponível para você, o que Deus preparou para você. Ele preparou isso para você nessa mesa, para você receber o alimento mais incrível, alimento espiritual, nutrição. Você fica com fome. Aleluia! Então, você precisa ver no reino espiritual para que a fome venha. Os olhos se comunicam com a fome espiritual. Assim como os olhos, quando você vê a comida, se comunicam com o estômago. Prepare-se para comer essa refeição deliciosa que eu acabei de ver. É assim no reino espiritual. Êxodo 33:20. Mas ele disse: Você não pode ver a minha face, pois homem nenhum pode me ver e viver. Então, antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, nós vemos que não era possível ter esse contato direto com Deus. Tinha que haver um mediador, tinha que haver um sacerdote que iria até Deus por você. E esses sacerdotes precisavam primeiro ser ungidos, escolhidos por Deus, não qualquer um, e depois precisavam ser consagrados, precisavam ser purificados, seguir a lei perfeitamente para estarem preparados para entrar na presença de Deus. E quando eles estavam preparados, consagrados, puro, com as vestes certas, quando entravam no Santo dos Santos, a presença mais verdadeira de Deus, eles não morreriam. Então, esse versículo está dizendo que se você não for um sacerdote preparado assim, se você for apenas uma pessoa comum e tentar entrar no Santo dos Santos, você não consegue suportar, você morre. A presença de Deus é tão forte que você morre. Jesus mudou isso, então agora nós podemos ser íntimos com Deus e não há necessidade de um mediador. Aleluia! E o Espírito Santo escolhe viver dentro de você, então a presença de Deus está, na verdade, dentro de você. Uau! E nós estamos com Deus o tempo todo. A presença mais próxima possível de Deus é onde nós estamos sempre. Aleluia. Mas esse versículo do Antigo Testamento, em Êxodo, está dizendo que quando você vê Deus, o seu corpo físico não consegue suportar. O seu corpo físico morre. O corpo físico é que não consegue suportar. É glória demais. Então, no reino espiritual, quando você vê alguém cair com o poder de Deus, é porque o corpo físico não consegue suportar a presença de Deus. Nós não morremos agora, mas a nossa natureza carnal morre quando vemos Deus. Quando uma pessoa vem à casa de Deus, na presença de Deus, a unção, e ela acredita: Deus está aqui, Deus está se movendo em poder e eu vou receber de Deus hoje. Eu vou receber libertação, cura, vou receber algo. Quando você vem com essa fé, isso é, na verdade, a ação de ver no reino espiritual. Essa é a ação de ver. É como se você estivesse vivendo na verdade, você está vendo a verdade espiritual. Isso não é apenas qualquer igreja. O poder de Deus está nesta igreja. Isso não é apenas qualquer culto de domingo. Isso é avivamento explodindo.
Isso não é apenas mais um domingo. Este é o dia da minha libertação, da minha cura. Um dia que vai mudar a minha vida para sempre por causa do que eu recebi de Deus hoje. Hoje eu tenho um encontro divino com Deus. Eu não estou apenas sentado na congregação ouvindo uma mensagem, não. Este é o meu encontro divino. Deus me chamou para estar aqui para essa reunião divina, preciosa e santa, como se fosse apenas eu e Ele. Então, quando você tem essa fé, na verdade, é que você está vendo corretamente. Você está vendo a verdade real acima de todas as verdades. Sim, é verdade que estamos na cidade de Los Angeles, é verdade que estamos em um prédio, o Teatro Belasco, agora. É verdade que estou em pé, em um palco. Ninguém pode argumentar essas coisas, certo? Mas muitos argumentam sobre a existência, o amor e o poder de Jesus. Mas, na verdade, todas as coisas de Jesus, tudo que está escrito na palavra dele, isso é ainda mais real do que todas essas coisas que eu acabei de descrever, que todos concordam e conseguem ver fisicamente. Então, quando você vem aqui com essa revelação, esse entendimento, essa fé é uma fé forte, você está vendo corretamente. Assim como você me vê agora no palco, assim como você sai lá fora e vê o sinal verde e o sinal vermelho, você está vendo Deus. Você está vendo no reino espiritual. Eu não estou falando de visões, às vezes pode ser isso, mas eu estou falando de fé. É assim que você vê no reino espiritual. Aleluia. E é assim que a fome vai vir. Então, quando você vê Deus espiritualmente, a sua natureza carnal diminui e o seu espírito se levanta. A sua carne morre. Quando você vê Deus, você acessa o sobrenatural. Então, quando você vê Deus, a sua carne morre e o seu espírito se levanta e você contempla a glória de Deus. Então, quando alguém que é cético vem à casa de Deus, quando vem aqui, muito provavelmente não vai cair com o poder de Deus. Provavelmente não vai ter um grande encontro com Jesus e receber milagres, porque não há lugar para Deus colocar nada. Porque essa pessoa não está vendo no reino espiritual. Não há fome. Então, em vez disso, ela fica olhando ao redor. Isso é real? Eu não sei sobre isso. Será que isso é falso? Isso é real? E ela não está vendo nada da verdade espiritual. Mas quando você vem aqui e consegue ver a realidade espiritual e ver, Deus, eu creio, eu sei, eu vou receber de Deus hoje. Essa pessoa muitas vezes vai cair com o poder de Deus. O corpo físico dela não consegue nem ficar em pé. É isso que acontece quando alguém cai com o poder de Deus. Ela está experimentando tanta glória de Deus. Às vezes é libertação acontecendo, onde o poder de Deus vem sobre a pessoa expulsando o demônio. É tanto poder vindo que você não consegue nem ficar em pé. É tipo, não consegue nem ficar de pé. Aleluia. E você não precisa cair com o poder de Deus para ter um encontro com Deus. Na verdade, eu só caí uma vez e foi quando recebi impartição do meu pai espiritual. E tudo mudou a partir dali. E foi voltando desse tempo que eu vi o poder de Deus se mover na nossa igreja, na igreja 5F pela primeira vez. A unção profética estava se movendo e tocando as pessoas de forma tão poderosa, as pessoas estavam caindo com o poder de Deus, sendo batizadas no Espírito Santo, e então, conforme a unção cresceu, eu continuei recebendo impartição, e alguns anos depois, o primeiro demônio se manifestou e foi expulso. E o avivamento de libertação começou, amém? Então, eu não digo isso como se fosse necessário cair com o poder de Deus. Não, não, não. Eu estou apenas dando um exemplo de como podemos realmente ver o que está acontecendo. Quando alguém vê Deus, ela não consegue permanecer.
Quando alguém vê Deus, a natureza carnal dela não consegue suportar. Então, isso pode ser, por exemplo, receber o batismo no Espírito Santo. Talvez você esteja tão focado em Deus, vendo Ele corretamente, e de repente o fogo do Espírito Santo vem sobre você, toma a sua língua, e você não consegue controlar. Você está completamente no Espírito. E a sua natureza carnal se foi por um momento, completamente no Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Então, às vezes, existe esse exemplo físico, como eu estou compartilhando com você, como falar em línguas ou cair, mas muitas vezes você não vai sentir nada, mas você estará recebendo. Você não vai sentir nada, mas você está vendo espiritualmente e por isso você está com fome, você está vazio e Deus tem um lugar para colocar e você recebe. Então você pode não sentir nada, não cair, não sentir fogo, não sentir nada fisicamente, mas você recebeu tanto quanto alguém que sentiu algo. Amém? Glória a Deus. Então, como agora nós vemos no espírito e temos fome. Essa é a segunda chave de como receber, como ver no espírito e como ter fome. Desejo de estar mais no espírito do que no mundo natural. Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Versículo 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando ouviram aquele som, ajuntou-se uma multidão e todos ficaram perplexos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Avançando para o versículo 13. Alguns, porém, zombavam deles e diziam: Eles beberam vinho demais. Então, eles pareciam estar bêbados enquanto falavam em línguas. E não apenas falando em línguas, mas tomados pelo que havia recebido do Espírito Santo. Eles estavam tão imersos no reino espiritual que nem estavam conscientes do ambiente ao redor, nem de como estavam parecendo ou agindo. E eles pareciam bêbados para as pessoas que não tinham entendimento das coisas espirituais. Eles pareciam estranhos. Eles pareciam sobrenaturalmente cheios de alegria, de tal forma que a única maneira de descrever era como se estivessem bêbados. Então, se você quer receber como eles receberam no dia de Pentecostes, você precisa desejar estar mais no espírito do que no natural. Você precisa ser assim. Eu quero isso. Eu não me importo de estar fora do mundo natural. Eu não me importo com o ambiente ao meu redor, com a minha aparência, com nada. Eu quero isso. Você precisa não se importar com a forma como as pessoas te veem. Amém? E nós vemos em 1 Samuel 1:10. Em sua profunda angústia, Ana orava ao Senhor, chorando amargamente. Ana era estéril. Ela não podia ter filhos e ela orava ao Senhor. Basicamente, Ana estava percebendo, pelo Espírito Santo, percebendo de Deus, que Deus podia fazer um milagre e lhe dar um filho. Ela acreditava que esse desejo em seu coração vinha de Deus e que Deus queria cumprir esse desejo. Então, ela começou a orar por esse milagre. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se atentardes para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e navalha nenhuma passará sobre a sua cabeça. Enquanto ela continuava orando ao Senhor, Eli observou a sua boca. Ana orava em seu coração, seus lábios se moviam, mas a sua voz não se ouvia.
Eli pensou que ela estivesse bêbada e lhe disse: Até quando você ficará embriagada? Afaste o vinho. Não é assim, meu senhor, respondeu Ana. Sou uma mulher profundamente angustiada. Não bebi vinho nem bebida forte. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Aleluia. Ela não se importava com o ambiente ao redor. Ela não se importava que o profeta Eli a visse ou que outras pessoas a vissem orando. Ela estava completamente no espírito. Ela realmente acreditava. Deus está me ouvindo agora. Minhas palavras, minhas orações carregam poder. Se eu pedir, buscar e bater, eu vou receber de Deus. Então, eu realmente acredito nessa palavra. Eu acredito que isso vem de Deus, esse desejo. Então, eu acredito que essa é a ação de eu estar recebendo esse milagre agora. Eu acredito que estou recebendo esse milagre agora enquanto eu peço. Ela estava completamente no espírito, completamente no reino espiritual, cheia de fé. Então, nós precisamos parar de nos preocupar em ser dignos, sabe? Eu estou bonito, todo mundo me vê bonito e digno. E aí, mas cair com o poder de Deus é como ficar incapaz até de se manter em pé. Isso é muito indigno. E isso é algo lindo e que te leva à humildade que Deus faz. Aleluia. Ser tomado no espírito, falar em línguas, soa como loucura para algumas pessoas. Mas nós não nos importamos. Nós não nos importamos. Algumas pessoas podem nos ver do outro lado do mundo, mas nós sabemos que ao recebermos o poder de Deus, olhos estão sendo abertos para a realidade de Deus, para o amor dele, para o poder dele. E elas estão recebendo fé ao redor do mundo ao verem Deus nos tocar em poder. Então não é só sobre eu receber, é sobre como Deus pode usar o meu testemunho para tocar outros. Como Deus pode usar esse encontro que eu e Deus estamos tendo para tocar tantas vidas, liberar fé em tantas pessoas para que elas também possam ter um encontro com Deus e receber milagres. Então, esse é o tipo de coração que nós devemos ter. Nós estamos prontos para ser indignos. Nós estamos prontos. Nós não sabemos como vai parecer, mas não nos importamos com a aparência. Nós não nos importamos se parecemos com Ana. Nós não nos importamos se parecemos com as pessoas do dia de Pentecostes. Nós não nos importamos se as pessoas acharem que parecemos bêbados ou nos acusarem de coisas. Nós não nos importamos. Nós só queremos receber de Deus. Aleluia. Então você precisa sair da sua cabeça. Sair da sua cabeça quando você vem à casa de Deus é carnal ficar pensando nas pessoas à sua esquerda e à sua direita, em como as pessoas vão te ver. Saia dessa mentalidade carnal. Coloque seus olhos em Jesus e diga: Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu vou ser indigno por ti. Seja o que for, eu quero receber. Amém? Então, essa é a terceira chave de como ter fome, e especificamente como ver no espírito. Nós aprendemos agora a importância de ver no espírito, mas como ver no reino espiritual de fato. Romanos 12, 2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Ver no espírito é ser transformado. Ver no espírito é ser transformado. Ver no espírito não é como se um dia você, acordasse e simplesmente conseguisse ver. Ver no reino espiritual vem de você fazer a sua parte renovando a sua mente. À medida que você renova a sua mente, Deus te transforma. À medida que você renova a sua mente com a palavra de Deus, você se torna mais parecido com Jesus, você passa a ter a mente dele. Tipo, Jesus
pensa 100% espiritualmente, vê 100% espiritualmente. É assim que Jesus é. E agora você pode estar, por exemplo, vendo 5% espiritualmente, pensando 5% espiritualmente. E então, você renova a sua mente, e então Deus te transforma, e agora você está vendo 10% espiritualmente. E você continua renovando a sua mente, e a transformação vem conforme você renova a sua mente. Então, o que eu quero dizer é: essa verdade que Deus falou que vai ser como o dia de Pentecostes, quando nós nos reunirmos todos em unidade, todos em um só acordo. Deus vai honrar isso. Deus planejou algo tão especial, raro, único e ainda mais poderoso nessa conferência, onde ele vai liberar o espírito dele e trazer libertação da opressão demoníaca que tem te segurado, que tem te mantido preso. E você vai receber vida abundante, você vai receber impartição de unção para ser o vaso poderoso de Deus que Deus planejou que você seja e para florescer, florescer no seu chamado, no seu propósito. Isso é o que Deus falou que vai acontecer. E essa palavra, sabe? Você sabe que é a palavra de Deus, por exemplo, porque você crê em mim como a sua líder espiritual, você viu frutos. Você viu os frutos na sua própria vida, você provou os frutos na sua própria vida. Então você sabe que a palavra que foi liberada na casa de Deus, na igreja que eu lidero, é é a palavra de Deus. Na igreja em que você está plantado, é a palavra de Deus, não é o sentimento do seu líder. Não é apenas o que o líder espera ou deseja, é Deus falando. Aleluia. Então, renove a sua mente com a palavra de Deus. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Como quando Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar o corpo. Renove a sua mente com a palavra de Deus, vendo como Deus falou através de apóstolos, falou através de apóstolo Paulo, através de apóstolo Pedro. Ele falou através de profetas, falou através de verdadeiros vasos ungidos. E ele ainda fala hoje. Vá à palavra e renove a sua mente com a palavra, mostrando como Deus fala através de vasos. E Deus está falando através de um vaso agora. E isso é o que Deus disse. Receba como se Deus estivesse falando diretamente com você. Se Jesus viesse a você, face a face, e dissesse: Eu vou liberar o meu espírito sobre você como nunca antes, no dia 26 e 27 de abril, em Los Angeles, Califórnia, no Teatro Orpheum. Este é o meu dia de Pentecostes dos dias atuais, e eu estou te chamando para estar lá. Aleluia! 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 Se Jesus falasse isso, se Jesus viesse aqui agora mesmo, em forma física, e dissesse isso a você, como você estaria agindo agora? Agora mesmo. Agora mesmo. Sim! Você não conseguiria evitar ficar tão faminto e animado. Porque você viu e ouviu a verdade espiritual. E você sabe que Deus, que Jesus, não mente. Isso vai acontecer, isso com certeza vai acontecer. Então a fome, a expectativa simplesmente vem quando você consegue ver corretamente. Então é assim que você vê. Vá à palavra de Deus, renove a sua mente. Deus usa apóstolos hoje. Deus disse que iria derramar o espírito dele sobre toda a carne nos últimos dias. Esses são os dias. Esses são os dias. Ele disse que nós deveríamos esperar por isso. Este é o dia. Dias 26 e 27 de abril. O Espírito de Deus vai vir sobre nós com o derramar do Espírito de Deus sobre filhos e filhas, como ele disse na palavra. Aleluia. Aleluia. E vá por toda a palavra, vá pelos evangelhos e pelo livro de Atos e encontre as histórias de Jesus curando e libertando todos os que vinham até ele. Veja, renove a sua mente. Jesus realmente liberta e Jesus quer libertar cada um do povo dele que vem até ele. Isso é o que ele fez na palavra.
Isso é o que ele está fazendo agora. E eu renovo a minha mente com a palavra de Deus. Eu estou vendo hoje a palavra rema. No tempo presente, a palavra de Deus hoje, as centenas e milhares de testemunhos que eu já ouvi. Eu volto e assisto esses testemunhos. Eu renovo a minha mente com a palavra de Deus hoje. E eu assisto esses testemunhos. Deus libertou essa pessoa. Deus libertou essa pessoa disso, essa pessoa de esquizofrenia, essa pessoa de dependência, essa pessoa de ansiedade, essa pessoa da depressão, essa pessoa de terrores noturnos, essa pessoa do câncer, essa pessoa de não conseguir ouvir, essa criança de não conseguir falar, essa criança com autismo. Ele curou e libertou todos eles. Então Deus vai fazer isso comigo. Nos dias 26 e 27 de abril, Deus vai fazer isso comigo. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Renove a sua mente com essa palavra de Deus. Eu recebi essa profecia dessa libertação através desse testemunho sobre a minha vida. Eu também serei liberto. E eu vou receber impartição. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Renove a sua mente. Vá às histórias de Elias e Eliseu. Eliseu recebendo o manto de Elias, enquanto ele era humilde, rendido, fiel, como servo. Renove a sua mente com a história do apóstolo Paulo liberando impartição para Timóteo e seus filhos espirituais. E você renova a sua mente. É isso que eu estou fazendo. Eu estou me posicionando debaixo da minha mãe espiritual, onde Deus me chamou para me posicionar. Assim como Timóteo se posicionou debaixo de Paulo. Glória a Deus! Alguém está vendo no espírito agora. Alguém está vendo no reino espiritual agora. Você não precisa esperar até o final. Você não precisa esperar até o tempo do ministério. Você não precisa esperar até o final do sermão. Isso não é só hoje. Isso não é só neste fim de semana. Isso é todo domingo. Você pode cair com o poder de Deus no meio da mensagem. Seja indigno e receba. Sempre que Deus quiser se derramar sobre você. Amém? Aleluia! Isso é avivamento. É assim que a igreja deve ser. Essa é uma igreja viva. Essa é uma igreja totalmente no Espírito, vendo no Espírito. Cercada pelo Espírito. Essa é uma igreja em chamas. Aleluia! 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 Você crê na palavra de Deus no tempo presente que está sendo falada na igreja através do seu líder. Deus quer te ungir com o poder dele. Você ouve testemunhos de impartição, como o da pastora Heather. Você ouve testemunhos de impartição que aconteceram nesta casa e você crê nessa palavra de que Deus quer te ungir. Você renova sua mente com a palavra de Deus. Todos os que crerem, esses sinais o seguirão. Eles curarão os enfermos, eles expulsarão demônios. Você renova sua mente com a palavra de Deus. Vocês farão as obras que eu faço e ainda maiores. Você vai à palavra de Deus e renova sua mente e você será transformado. Como a transformação acontece é pela sua obediência a Deus. Deus diz: faça isso. Vá à palavra de Deus, renove a sua mente. Leia a palavra de Deus. Não apenas no automático, lendo por ler. Leia de verdade. E quando você lê, você diz: ah, sim, eu lembro. Sim, essa é a verdade. Não as mentiras que eu estava acreditando do diabo na minha mente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então você passa, talvez na maior parte do tempo, pensar de forma errada, esquecer o que você aprendeu, esquecer essa verdade espiritual, para então passar a pensar corretamente quando você obedece a Deus. O que acontece, não importa se você sente vontade de obedecer ou não, quando você obedece a Deus, você vai à palavra de Deus, em vez de ouvir as mentiras do diabo, você vai à palavra de Deus. Sempre que você obedece a Ele, você vai à palavra de Deus. Essa é a ação de dar permissão para Ele colocar as mãos dele sobre o seu coração e te transformar para ser mais espiritual, para ser mais como Ele. É assim que a transformação acontece. Não é sobre sentir algo. É simplesmente sobre obedecer. Você obedece, Deus coloca a mão dele e te transforma naquela área em que você o obedeceu. Então, se você não é naturalmente paciente, você não sente vontade de ser paciente, mas Deus está pedindo para você ser paciente, pedindo para você ser paciente, e então você é paciente com alguém por obediência, imediatamente você mudou.
Imediatamente Deus colocou a mão dele em você, te recompensou, colocou a mão dele sobre o seu coração e tornou o seu coração mais paciente. E por causa dessa obediência, você literalmente mudou, você não é mais o mesmo. É assim que somos transformados. Então, se você quer ver no espírito, entre na palavra de Deus e renove a sua mente. Não apenas leia, medite nela. Não só medite nela quando você lê, medite nela todos os dias, ao longo do dia, no seu carro. Medite na palavra de Deus. Traga à memória a palavra de Deus, a palavra escrita e a palavra falada. Traga à memória, traga à memória. Toda vez que você traz à memória, toda vez que você faz isso, isso é a ação de Deus apagando a mentalidade carnal, apagando e reforçando o que você colocou ali, a verdade espiritual. Ela se torna mais forte, ela permanece. Então, quando você continua fazendo isso, você chega ao ponto que não precisa tentar pensar espiritualmente. Isso vem de forma natural, porque você está vendo no espírito. Você não está vendo no espírito apenas quando toma ação de renovar a sua mente. Você nem precisa mais renovar a sua mente, você está vivendo na verdade. Então, essa é a maior chave de como ver no espírito e, portanto, ter fome e estar pronto para receber de Deus. Renove a sua mente. Renove a sua mente com a verdade. Traga a memória, medite. Fale em voz alta. Isso é você vivendo na verdade e vendo a verdade. E não é sobre um sentimento, provavelmente você vai sentir. Eu vejo alguns de vocês se sentindo mais cheio de energia agora. É porque você recebeu no espírito e isso transbordou para a sua alma e depois para o seu corpo. Então, é assim que você fica em chamas por Deus. Começa com obediência, depois a alma segue, depois o corpo segue. E então você naturalmente vai se sentir mais em chamas. Mas você não precisa se preocupar com o sentimento, ele vai vir. Mesmo quando chegar o domingo ou a conferência, não se preocupe com, ai, eu não estou sentindo. Porque algumas pessoas vão dizer, eu sinto fogo! E você pode pensar, acho que ainda não estou nesse nível, espero ainda receber. Você vai receber, não é sobre um sentimento, é sobre visão espiritual. É sobre o que você vê, no que você acredita, a verdade em que você está vivendo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Uau! O fogo do Espírito Santo já está aqui! Uh! Uh! Atos 17:10. Essa é a quarta chave de como receber, de como estar no Espírito. Como ter fome. Atos 17:10, na tradução Passion. Naquela noite, os crentes enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia, onde eles novamente foram à sinagoga. Eles descobriram que os judeus de Bereia eram de caráter mais nobre e muito mais abertos do que os de Tessalônica. Eles tinham fome de aprender e recebiam a palavra com entusiasmo. Tá, então nós queremos ser como o povo de Bereia, tá? Eles eram separados, eram diferentes. Nem todo mundo vai ser como você. Especialmente no início desse avivamento que Deus trouxe, nem todo mundo vai ser como você. Nos tempos de Jesus, Jesus veio, os discípulos vieram, muitos discípulos estavam vindo, pessoas estavam recebendo cura e libertação, o avivamento estava acontecendo, o Messias havia chegado e os judeus, os fariseus, estavam seguindo a vida como se nada estivesse acontecendo. Eles estavam completamente perdendo. Completamente. E não apenas isso, eles estavam chamando Jesus de falso. Eles não apenas estavam perdendo, mas estavam chamando aquilo que era verdadeiramente Deus de falso. Então você precisa estar ciente disso. Precisa estar ciente de que haverá pessoas que não serão como você. Haverá pessoas que não vão entender. Por que você está tão apaixonado por esse avivamento? Por esse ministério? Por que você está gastando tanto tempo servindo? Por que você está viajando pelo mundo? Você nem tem muito dinheiro, por que você está gastando todo esse dinheiro para ir a essa conferência?
Haverá essas pessoas, com certeza. Assim como foi naquela época, será nos nossos dias também. Então, precisamos estar cientes disso, entender isso. E não deixar que isso nos afete. E ter esse desejo de que Deus nos veja como Deus e Paulo viram o povo de Bereia. Que sejamos de caráter nobre, espirituais, puros, humildes, diferentes, separados, famintos, prontos para receber. Aleluia! Aleluia! Então, precisamos estar bem com isso. Eu amo a canção que cantamos hoje, foi tão profética. They may call me crazy, but they can't take him from me. They may call me crazy, but they can't take him from me. They may call you crazy, but they can't take what God's gonna give you from you. Hallelujah. We gotta be okay with being a Jesus freak. Crazy, wild for Jesus! Woo! Woo! Unashamed! Sem vergonha, Undignified! indignos, Crazy loucos for por Jesus! Jesus! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Let us Vamos be ser different. diferentes, Let us vamos be ser wild. intensos, vamos estar em chamas. Vamos capturar a atenção do céu com a forma como Jesus arde em nosso coração. Deus vai nos ver e Ele vai vir e derramar o Espírito dele sobre nós. Ele vai honrar essa fome. Existe uma grande recompensa por ser faminto e rendido. Uma grande recompensa nos espera. É isso que está vindo. É isso que está vindo neste próximo fim de semana. Vocês estão prontos para receber? Aleluia! 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 Você receberá como nunca antes. Deus me deu a escritura para o que está vindo neste fim de semana. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, sonhamos, imaginamos, cremos ou oramos. Deus vai fazer. Ele vai exceder as suas expectativas. Apenas creia. Não saia sem receber tudo. Venha vazio. Venha faminto. Venha com os olhos abertos. Veja Deus. Venha e veja Deus e seja transformado para sempre. Amém. Aleluia. 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 Diga, Jesus. Eu estou pronto. Eu estou faminto. Eu te vejo. Eu creio em ti e no teu poder para me curar, para me libertar, para me ungir. Eu recebo. Eu recebo tudo. Aleluia. 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 Aleluia! 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 Jesus! 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 Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Deus, nós estamos tão famintos, tão cheios de expectativa e tão animados. Deus, nós te agradecemos por esse favor sobre nós, por esse favor que o Senhor está colocando sobre nós. Obrigado por esse favor de trazer esse grande mover de Deus para a nossa cidade.
Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor planejou fazer. Obrigada, Jesus, por todas as pessoas que o Senhor vai libertar. Obrigada, Jesus, por todas as pessoas que o Senhor vai ungir com o seu poder. Obrigada, Jesus, por cada vida, por todas as muitas centenas que virão. Cada vida será transformada para sempre. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor planejou fazer. Nós nos rendemos a Ti e dizemos: que a Sua vontade seja feita. Nós estamos prontos, nós estamos famintos, nós te desejamos. Nós desejamos tudo de Ti. Faça exatamente o que o Senhor quiser fazer. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vocês podem se sentar novamente. Gálatas 6:7. Não se engane. Deus não pode ser zombado. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para agradar a carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para agradar o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Quando você renova sua mente com a palavra de Deus, você vai ver no Espírito. Você vai realmente crer na palavra de Deus. Você vai saber que a palavra de Deus é a verdade, e então você será capaz de seguir a palavra de Deus. Você vai realmente levá-la a sério. Você vai tomá-la como instrução, direção para a sua vida, para você andar em abundância, para você ser livre, curado e andar no chamado de Deus para a sua vida. É assim que você vai ver a palavra de Deus. Você vai vê-la de forma diferente quando você consegue ver espiritualmente. Ver com precisão, a revelação vai se aprofundar. E então essa escritura diz: tudo que você semear, você colherá. Diz que se você semear para agradar a carne, da carne você colherá destruição. Quem semeia para agradar o Espírito, do Espírito colherá. Uma grande parte de estar no Espírito, de estar preparado para Deus se derramar sobre você, não é apenas ver a palavra com precisão, mas fazer a palavra. Viver a palavra. Não é apenas ser capaz de recitar as Escrituras o dia todo, mas viver a palavra. Aplicar a palavra. E essa Escritura aqui, Deus está te pedindo para viver essa palavra hoje. Para semear nesse solo ungido, crendo que você vai colher desse solo ungido na sua vida. Deus está te pedindo para semear essa semente especificamente para o que Ele planejou liberar para você neste fim de semana na conferência Florescer. O que Deus está liberando é de graça, não custa nada. Os milagres dele são de graça, amém? Os ingressos foram para ajudar a cobrir os custos, quase $100.000, que são necessários para realizar toda a conferência. Custa muito para realizar uma conferência, amém? Sim, um prédio que comporta cerca de 2.000 pessoas e tudo que envolve isso. Então, os ingressos são apenas para cobrir isso. Os ingressos não são para receber milagres. Os milagres de Deus são gratuitos, amém? E se você não pode pagar um ingresso, temos pessoas doando ingressos. Então, nos envie um e-mail se você não puder pagar o ingresso da conferência. Mas os milagres que Deus tem reservado para você são gratuitos. Mas não devemos tratá-los como algo barato. Os milagres de Deus. Amém? Mesmo sendo gratuitos, não devemos tratá-los como coisas grátis, porque coisas grátis naturalmente tratamos como algo sem valor, certo? Mas algo que custa muito, nós damos mais valor, certo? Então precisamos garantir que estamos valorizando o que Deus libera para nós, os milagres. Uma das formas de valorizar é semear. Dizer: Senhor, eu sei que isso é gratuito, mas eu quero dar um sacrifício e um agradecimento. Agradecer antecipadamente pelo que o Senhor vai liberar para mim. Porque isso não é barato. Isso não é sem valor. Isso é tão valioso que eu quero semear no teu reino, dar um sacrifício a ti e tocar o teu coração. Amém? Então eu te encorajo hoje. Essa semente é uma semente para que o que Deus plantou, para o que Deus tem reservado para você, para o que Ele planejou liberar a você. Essa semente vai te ajudar a receber e te ajudar a manter, para que você não trate isso como algo barato. Amém?
Se você quiser semear na Igreja 5F nesta casa, você pode ir para 5fchurch.org/give se quiser ofertar online. Temos um QR Code, temos envelopes nas cadeiras. Se você está assistindo online, vá ao link na minha bio. Se estiver no Instagram ou 5fchurch.org/give. E por favor, nunca envie correspondência para o local físico onde estamos nos reunindo, como o Teatro Belasco. Envie qualquer correspondência, como ofertas, para a nossa caixa postal, que está listada em 5fchurch.org/give e também nos envelopes aqui. Se você for escrever cheques, por favor, faça-os para 5F Church, o número 5F Church. E por favor, nunca envie correspondência para o local físico, onde estamos nos reunindo. Levante agora a sua oferta, o seu telefone ou sua semente. Obrigado, Jesus. Sobre essa semente, eu declaro que tudo que Deus planejou liberar a você, você vai receber. Você vai guardar. Isso será valioso para você, nada vai tirar isso de você. Com essa semente, que essa unção seja liberada sobre você. Com essa semente, que não haja mais falta na sua vida. Aqueles de vocês que ainda precisam de provisão, que portas se abram. Eu falo portas se abrindo. Eu falo provisão vindo sobre você em nome de Jesus. Aqueles de vocês que estão assistindo online e ainda precisam de vistos, precisam de portas abertas para vir à conferência, eu declaro essas portas abertas agora. Eu declaro favor sobrenatural sobre você, que os vistos sejam aprovados, liberados para você. E eu declaro uma viagem tranquila e o favor de Deus sobre você para vir para cá, em nome de Jesus. Eu declaro que nada pode impedir nenhum de vocês, ninguém que está assistindo online, de vir e receber de Deus na conferência Florescer. Eu declaro vitória sobre cada um de vocês agora, em nome de Jesus. Amém.